Os povos túrquicos são tradicionalmente associados à Ásia Central e ao Islã, mas entre eles há exceções. Por exemplo, os gagauzes são um pequeno povo no sul da Moldávia, cuja própria existência levanta muitas questões entre os historiadores. Eles falam a língua próxima ao turco, mas frequentam igrejas ortodoxas. Como isso pôde acontecer? Existem cerca de 20 versões sobre a origem deles, o que deixa tudo uma grande confusão na cabeça. Bem, hoje vamos desvendar o principal mistério histórico dos Balcãs. Olá, você está no canal Amazing History. Neste canal, analisamos a história sem enrolação e sem coisas ultrapassadas. Muito obrigado aos nossos espectadores e patrocinadores pelo apoio. É graças a vocês que análises tão detalhadas como esta se tornam possíveis. Agora, vamos ao que interessa. Então, para começar, abrimos um livro didático padrão. Lá tudo parece claro. Os gagauzes são descendentes dos turcos medievais, que chegaram aos Balcãs e se converteram ao cristianismo. Normalmente, usam uma bela metáfora sobre dois fluxos de um mesmo rio. Supostamente, a maior parte dos oguzes foi para o sul, transformando-se em seljúcidas e otomanos. E o riacho menor virou para o oeste, se estabeleceu nos Balcãs e se tornou o povo gagauz. Mantiveram a língua, mas mudaram de religião. Pronto, mistério resolvido, podemos ir embora. Parece convincente, até o momento em que aparecem os geneticistas. Os cientistas fizeram uma análise de DNA dos gagauzes e compararam com o DNA dos turcos da Anatólia, seus irmãos linguísticos diretos e supostos parentes. E aí surge um detalhe bastante incômodo. Geneticamente, os gagauzes estão muito mais próximos de seus vizinhos búlgaros do que dos turcos. Se a metáfora dos dois fluxos realmente funcionasse, os testes mostrariam o máximo de parentesco. Acontece que nessa versão bem estruturada existe um enorme buraco. Para montar esse quebra-cabeça, vamos voltar no tempo até o século VIII, às margens do rio Sidaria e do Mar de Aral, onde naquela época viviam os oguzes, uma enorme confederação de tribos túrquicas, nômades rigorosos que praticavam o tengrianismo, uma fé extremamente pragmática, onde o principal era Tengri, ou seja, o céu. Eles não tinham profetas nem ícones, apenas o céu azul infinito, favorável aos fortes e absolutamente indiferente aos fracos. Perto deles vagavam os pechenegues. As relações entre eles eram um clássico massacre das estepes, saques, batalhas, gado e mulheres. Mas quando você luta com o vizinho por séculos, inevitavelmente começa a se misturar com ele. E essa mistura de oguzes e pechenegues se tornou a primeira camada na genética do futuro povo. No século IX, ocorreu uma grande divisão entre os oguzes. Parte das tribos adotou o islamismo, que lhes prometia benefícios como acesso às principais rotas comerciais, à escrita e às ricas cidades do Oriente Médio. Os oguzes islamizados, sob a liderança do clã seljúcida, partiram para o sudoeste. E então vocês já sabem, Coração, Bagdá em 1055, a vitória em Manzikerta em 1071. É exatamente desse ramo que mais tarde surgirão os otomanos e a Turquia moderna. Mas a história é escrita pelos vencedores. Por isso, sempre ficam nas sombras aqueles que não aceitaram o Islã. Alguns permaneceram no norte da Ásia e com o tempo se tornaram turcomenos. Outros, os oguzes ocidentais. Eles também são chamados de Uz, que nas crônicas da Rus são chamados de Torque. Eles se viraram e foram para o lado oposto, para o oeste. Por que exatamente para lá? Sim, isso é pura geopolítica. No sul e no leste já estavam bem estabelecidos os árabes, persas e seus próprios irmãos seljúcidas. A concorrência por recursos lá era enorme, mas as estepes do norte do Mar Negro atraíam pela liberdade e pelo fraco controle político. Aliás, de onde veio a própria palavra gagauz? Os linguistas têm três versões principais. A mais comum é Kuk-Aguz, oguzes celestiais ou azuis. A cor do céu, ou seja, a cor de Tengri, ou seja, aqueles que permaneceram fiéis ao antigo culto. A segunda versão é popular, da palavra gaga, que significa verdadeiro, autêntico. E então, resulta que gagauz significa literalmente aguzes verdadeiros, que não se curvaram às novas tendências. E a terceira versão soa como uma provocação otomana. Os turcos chamavam esse povo de gagauz, ou seja, bico reto, como se fossem pássaros que avançam, mas são teimosos, que não dobram o bico, seguem seu próprio caminho. Essas três versões, no fundo, se resumem a uma só coisa. Esses caras eram conhecidos por uma teimosia fenomenal. Então, os oguzes se dividiram, mas para que o ramo ocidental conseguisse chegar aos Balcãs, ainda precisava acontecer mais um evento.
Em 965, o príncipe de Kiev, Sviatoslav, destruiu o Kaganato Kházaro. Antes disso, a Khazária funcionava como uma enorme represa segurando os nômades no leste. Sviatoslav derrubou essa represa. E então, toda essa massa acumulada das estepes, pechenegues, uzes, cumanos, saiu do lugar e avançou para o oeste. É exatamente esse tsunami geopolítico que levará os povos túrquicos aos Balcãs e dará início ao processo de criação de um novo povo. A migração acontecia em ondas, como um efeito dominó. Cada nova horda pressionava a anterior. Primeiro, os pechenegues cruzaram o Danúbio e se estabeleceram nas terras do Império Bizantino. Depois, vieram os uzes, e então os cumanos também começaram a chegar. Mas o que fazer? Destruir com a multidão formada que já havia cruzado a fronteira e estava nos Balcãs. O Império Bizantino agiu da forma mais astuta possível. Era impossível destruir os nômades. Por isso, o Império simplesmente os contratou para trabalhar. Constantinopla transformou uma ameaça potencial em federados, guardas de fronteira, que em troca de terras e um salário estável, protegiam as fronteiras do Estado. A serviço do Império Ortodoxo, esses caras se batizavam, era um cálculo puro. O batismo dava uma melhoria de status, acesso a privilégios imperiais e integração ao sistema. Você aceita a fé e o Império aceita você. E aqui os linguistas nos dão uma nova pista importantíssima. Todo o vocabulário religioso na língua gagauz, igreja, sacerdote, cruz, oração, os nomes das festas têm exclusivamente raízes gregas, nenhuma influência árabe. Isso prova diretamente que os ancestrais dos gagaus foram batizados através de Constantinopla. E isso aconteceu há tanto tempo que os termos gregos ficaram profundamente enraizados na língua. Os arqueólogos confirmam isso completamente. Se olharmos para os sepultamentos no norte do Mar Negro e no Danúbio, vemos uma evolução clara. Os túmulos antigos são típicos de nômades, um montículo funerário, um cavalo e armas. Nos sepultamentos mais recentes, ao lado da espada já há uma cruz peitoral, e os mais tardios já são puro clássico balcânico. Ou seja, vemos uma transformação gradual de um homem das estepes para um cristão sedentário. E isso bate perfeitamente com a genética, sobre a qual falamos no começo. Mercenários turcos se casavam com mulheres locais dos Balcãs. Os filhos eram metade balcânicos, os netos já quase totalmente. Mas a língua permanecia como a língua dos pais, da casta militar e do status social. Aliás, esse cenário nos Balcãs foi testado muito antes dos uzes e pechenegues. Já no século VII, chegaram aqui os proto-búlgaros de língua turca, que se estabeleceram, se misturaram com os eslavos e foram um dos primeiros entre os turcos a adotar o cristianismo. Ou seja, a tradição já existia. Os gagauzes seguiram exatamente o mesmo caminho. A diferença é que os búlgaros perderam sua língua, enquanto os gagauzes a preservaram teimosamente. No século XIV, todo esse caldeirão de séculos finalmente resultou em um desfecho político concreto. Surgiu no mapa o Principado de Karvun. Ele era governado por um rapaz chamado Balik ou Balik Ley. Um nome turco, uma cruz ortodoxa no pescoço e uma população balcânica mista ao redor. Depois de Balik, o poder passa para seu filho Dobris. Aliás, é em homenagem a ele que a região até hoje se chama Dobruja. Sob o comando dele, o Principado deixa de ser apenas uma reunião de tribos armadas. Começa um jogo sério. Eles comercializam com genoveses no Mar Negro, mantêm relações diplomáticas com Bizâncio e cunham sua própria moeda. Um estado compacto, mas plenamente consolidado. Nesse momento, os ancestrais dos gagauzes são registrados pela primeira vez como um povo formado, com seus próprios governantes, território e totalmente ortodoxos. Mas, se eles adotaram a religião e a cultura dos vizinhos, por que não adotaram também a língua deles? Os próprios proto-búlgaros em sua época se integraram completamente no mar eslavo e passaram a falar eslavo. Por que os gagauzes se apegaram tanto à língua túrquica? A questão é que, quando a religião deixou de diferenciar vocês dos vizinhos, a língua permaneceu como o único marcador do seu povo. Se você abrir mão da língua, vai se dissolver na multidão e desaparecer como etnia. A língua túrquica se tornou o núcleo da identidade deles. Quanto mais um ambiente balcânico pressionava a cultura deles, mais eles se apegavam à própria língua. É o momento certo para lembrar daquela versão otomana sobre a origem da palavra gagauz, bico reto. Os turcos usavam esse apelido com uma irritação mal disfarçada, como quem diz: por mais que você tente entortar esse pássaro, o bico continua reto. Teimosos absolutos. O mais engraçado é que os gagauzes gostaram dessa provocação e a adotaram com prazer como uma marca nacional. Mas o estado da Dobruja não durou muito tempo. No final do século XIV, os otomanos invadem os Balcãs. Esse rolo compressor passou por cima de todos.
Em 1389, os sérvios caem. Em 1396, os búlgaros são derrotados definitivamente. A Dobruja foi destruída na virada dos séculos. O principado desapareceu, mas o povo permaneceu. E agora, os gagauzes ficaram cara a cara com um império poderoso que falava com eles em uma língua praticamente nativa, mas rezava de uma forma completamente diferente. Os próximos 400 anos foram o principal teste de sobrevivência. Durante esse tempo, muitos vizinhos nos Balcãs, bósnios, albaneses, parte dos búlgaros, passaram tranquilamente para o islamismo. Alguns por pressão, outros por carreira e descontos fiscais. Já os gagauzes não mudaram de religião. Aqui, dois fatores foram decisivos. Primeiro, o sistema de millets dos otomanos. O império não praticava uma islamização forçada total, preferia lucrar. Se você quisesse continuar ortodoxo, sem problemas, bastava pagar a jizya, que era um imposto especial para os não muçulmanos. Pesava no bolso. O status não era dos melhores, mas pelo menos não mexiam com a igreja. Em segundo lugar, havia o isolamento rural profundo. Os gagauzos viviam em suas comunidades fechadas. Quanto menos você tinha contato com os funcionários do império, mais fácil era viver de acordo com suas próprias regras. Embora não tenha passado sem divisões, uma parte dos turcos balcânicos acabou se convertendo ao islamismo com o tempo. Eles passaram a ser chamados de Gadjali. Mais tarde, muitos Gadjali se mudaram para a Turquia. E o mais engraçado é que, mesmo lá, estando entre pessoas da mesma fé e com uma língua quase igual, eles conseguiram não se assimilar e preservar sua identidade distinta. Essa teimosia é coisa de família para eles. Agora, vamos falar sobre o mais curioso: como era o cristianismo ortodoxo dos gagauzos na prática. Quando, no século XIX, os primeiros historiadores chegaram às aldeias deles, ficaram um pouco perplexos com o que viram. O dia de São Jorge. Os fiéis se reúnem perto da cerca da igreja, sacrificam um cordeiro jovem, aspergem a carne com água benta e fazem uma oração. Ou seja, eles pegam o antigo costume nômade do sacrifício de Curban e o incorporam ao calendário ortodoxo. E eles chamam Deus com a maior naturalidade, usando a palavra Alá, simplesmente porque a língua é turca. É assim que é, uma mistura popular viva, onde tudo se misturou: a base dos tengrianos, a fachada do cristianismo ortodoxo bizantino e o vocabulário dos muçulmanos. E ninguém se incomodava com esse coquetel. Assim eles viveram até o final do século XVIII, e depois os Balcãs se transformaram em uma zona de intermináveis guerras russo-turcas. Expedições punitivas, vilarejos queimados, repressão contra os cristãos. Viver no antigo lugar estava se tornando fisicamente perigoso. E exatamente nesse momento, do norte, chega uma proposta totalmente inesperada. No final do século XVIII, o Império Russo resolveu o problema do acesso ao Mar Negro. A fronteira foi avançada com sucesso para o sul, e o Império ficou com uma enorme zona vazia de estepe entre o Danúbio, o Dniestre, o Prut e o mar. Antes, os nogais vagavam por aqui. Mas depois das guerras, eles foram forçados a voltar para a Dobruja. Terras havia de sobra, mas não havia quem trabalhasse nelas. São Petersburgo precisava urgentemente de pessoas leais, sedentárias e trabalhadoras, de preferência ortodoxas, para criar um contrapeso confiável aos turcos. Então Alexandre I fez uma proposta a qual seria simplesmente tolice recusar. Aos búlgaros e gagauzes, cansados do interminável massacre nos Balcãs, foi oferecida a oportunidade de se mudarem para a Bessarábia. As condições eram simplesmente excelentes: enormes lotes de terra para cada família, isenção do serviço militar, isenção de impostos por vários anos, além de auxílio financeiro para a mudança. Pelos padrões do século XIX, isso equivale a um financiamento imobiliário com juros zero, com perdão total da dívida após 5 anos. O povo começou a se mudar para as estepes, e depois de 1812, quando a fronteira foi deslocada para o rio Prut, começou um êxodo em massa. Na prática, ocorreu uma grande troca geopolítica. Os nogais foram enviados para o sul, enquanto os gagauzes e búlgaros foram trazidos para o norte. O principal centro dos colonos tornou-se Conrad. O próprio nome se traduz do gagauz como ninho de cavalo baio, embora exista uma versão que diz que é uma referência à antiga tribo Nogai Kanhad. De qualquer forma, essa é mais uma camada na mistura histórica insana desta região. Cercados por moldavos, ucranianos e russos, os gagauzes ativaram novamente seu famoso modo de isolamento. Mantiveram o idioma e preservaram a comunidade. O governo czarista, no início, nem se intrometia em seus assuntos. Pagavam impostos, faziam o sinal da cruz direito, então estava tudo ótimo. Mas no século XX, o sistema começou a passar por turbulências. Em 1906, no contexto das revoltas camponesas em toda a Rússia, uma rebelião própria estourou em Kumrat. Os moradores locais exigiram a divisão das terras e, aproveitando a confusão, proclamaram a República de Kumrat. A revolta durou exatamente 5 dias. As tropas do czar chegaram e silenciosamente acabaram com tudo. No entanto, a própria ideia de autonomia não desapareceu, apenas ficou adormecida por longos 80 anos. E então começaram verdadeiros altos e baixos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Bessarábia foi anexada pela Romênia.
Em 1940, pelo Pacto Molotov-Ribbentrop, a URSS entrou aqui e a Gagaúzia recebe todo o pacote soviético completo, ou seja, coletivização, repressões e o russo como língua oficial de comunicação. Mais uma pressão e mais uma época que eles teimosamente sobreviveram. Ano de 1989. A União está se desfazendo. Na Moldávia, como em todo o país, desperta a consciência nacional. A intelectualidade local fala cada vez mais alto sobre as raízes e a possível unificação com a Romênia. Das tribunas em Chisinau, slogans são lançados dizendo que todos os outros na República são apenas migrantes. Para os gagauzes no sul, isso soou como uma sirene de alerta aéreo. Se a Moldávia se volta para Bucareste, o que fazer com a língua gagauz e com o russo, que há muito tempo se tornou a língua de trabalho aqui? Em novembro de 1989, em Conrat, é realizado um congresso e é anunciada a criação da sua própria RSSA. Moscou, como de costume, ignora e chama isso de ilegal, mas, localmente, ninguém mais se importa. Na primavera de 1990, Chisinau aprova uma nova bandeira, o tricolor romeno, a tensão aumenta, e no verão, no parlamento moldavo, dizem claramente aos gagauzes: vocês não são nativos daqui, e na verdade, nem existem como nação. A resposta são manifestações espontâneas por todo o sul. Em agosto, os gagauzes tomam uma decisão drástica, proclamam a República Gagauza independente e marcam suas próprias eleições para o final de outubro. Chisinau reage com dureza. O ministro do interior envia para o sul a polícia e comboios de ônibus, com 20 mil voluntários. O objetivo era tomar Conrat e cercá-la. Os moradores locais começam a cavar trincheiras e construir barricadas. Os gagauzes pedem ajuda à Transnistria e de lá realmente chegam grupos de trabalhadores. A situação fica a 1 milímetro de uma guerra civil completa. Homens armados estão frente a frente e qualquer pedra lançada poderia desencadear um massacre irreversível. Mas a catástrofe não aconteceu. As colunas moldavas encontraram resistência dos transnistrianos e recuaram. Os militares soviéticos intervieram. Os locais acalmaram os ânimos exaltados e as eleições em Conrat aconteceram mesmo assim. O líder da república tornou-se Stepan Topal. Todos voltaram para casa. Nos 4 anos seguintes, a Gagaúzia viveu com status de Estado não reconhecido, com seu próprio parlamento e suas próprias regras. O desfecho veio em 1994. A Moldávia adotou uma nova constituição, reconhece o multietnicismo do país e concede à região um status oficial. Assim surge Gagauzieri, a terra gagaúzia. Este é um caso absolutamente único para o espaço pós-soviético. Um conflito que deveria ter terminado em sangue foi resolvido na mesa de negociações. O povo túrquico conquistou sua autonomia dentro de um Estado cristão. Hoje, vivem um pouco mais de 100 mil pessoas na autonomia. A capital continua sendo Conrat. A geopolítica moderna desta região é extremamente pragmática. Em 2014, foi realizado um referendo aqui. 98% votaram a favor da união aduaneira com a Rússia, rejeitando a ideia de integração europeia. Chisinau não reconheceu os resultados. Hoje, esse status quo histórico está novamente sob ameaça. O governo central da Moldávia está acelerando a integração com a União Europeia, enquanto a autonomia resiste. As eleições de 2023, nas quais o Bashkan, ou seja, a chefe da autonomia, passou a ser Evgenia Gutsu, deram início a uma nova onda de escalada. Chisinau respondeu com processos criminais, pressão financeira e recusou incluir a chefe da autonomia no governo do país. A região está sendo sistematicamente privada de peso político real e de suas competências. Nos anos 90, as partes tiveram autocontrole suficiente para parar. Será que conseguirão chegar a um acordo hoje, quando a fratura geopolítica acontece bem nas suas fronteiras? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Assim, percorremos toda a trajetória dos gagauzes, das estepes do Mar Negro do século VIII até a moderna Conrat. Esse é um povo que em cada encruzilhada histórica insistiu em permanecer ele mesmo. Eles não foram para o sul. Junto com a maioria, eles não aceitaram o islamismo dos otomanos. Eles não se assimilaram aos vizinhos nos Balcãs. E quando, em 1990, Chisinau tentou anular seu status, eles silenciosamente saíram para erguer barricadas. Aquele mesmo bico reto que não se curva sob nenhuma circunstância. Obrigado por assistir até o final. Se o tema dos povos túrquicos te interessou, escreva sobre isso nos comentários e diga sobre quem mais devemos fazer um vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até os próximos episódios. Tchau a todos!